Oi, eu me chamo Vitor. Eu estou aqui para entrevistar o Adriano para saber mais da profissão dele. Me diz, Adriano, qual a sua profissão? Tenho 38 anos e eu trabalho na área de refrigeração, sou técnico de refrigeração. E o que você faz nesse trabalho? Bom, é simples, né? O cliente me liga, provavelmente ele vê lá algum problema no equipamento de refrigeração dele, seja ele ar-condicionado, geladeira, né? Câmara frigorífica, e daí eu vou até o cliente chegando, faço o diagnóstico de verificação, verificando o problema, a gente parte para o conserto. O que levou você a ter esse trabalho? A outra coisa muito, assim, meio que bizarra também, muita gente me pergunta, e assim, eu falo até de uma forma assim, irônica e de outra, são duas formas, uma irônica e outra muito engraçada. Eu, na verdade, contratei umas pessoas para instalar um ar-condicionado numa loja onde eu prestava serviço. E daí, esses dois técnicos chegaram na loja às 9h30 da manhã para instalar um ar-condicionado, que era uma coisa simples, assim, uma medida de tubulação de 2 metros. Eles saíram da loja às 11h30 da noite, ou seja, às 23h30. E depois que eu vi isso, vendo ali a facilidade, né, acompanhando eles, vendo a facilidade que era, e eles levarem todo aquele tempo, aquela dificuldade que eles imporam em cima de uma coisa que era simples, ali me despertou o interesse por trabalhar com o tipo de serviço. E você gosta desse emprego? Bom, graças a Deus, eu sempre falo também, eu já trabalhei em diversos tipos de serviços, com diversos tipos de serviços, e esse foi o que eu mais me identifiquei. Não tenho... Assim, hoje eu não viria assim, uma outra forma de sobrevivência para mim. E quais dicas ou experiências você dá para as pessoas que querem trabalhar com refrigeração? Bom, primeira dica, né? Atenciosidade ao cliente. Segunda dica, você ser, sabe, honesto, né? Saber verificar as condições do equipamento do cliente para você não dar um diagnóstico errado, né, por engano seu. E a outra dica quando eu falei a questão de ser honesto, tem muitos técnicos que agem com, sabe, com má fé, às vezes trocam uma peça do equipamento do cliente que nem é aquela peça, às vezes é uma coisinha, um fio ali que está folgado, uma coisa simples, o técnico vai lá e faz um desastre, né? Em vários casos, já vi até do cliente chegar a trocar o equipamento por conta de um pequeno detalhe. Então, assim, são essas dicas, né? Para quem quer trabalhar com refrigeração, ser honesto, né? Aprender realmente a fazer o trabalho, fazer o serviço, porque é um serviço bom, muito bom, fácil e simples. Ok, muito obrigado por responder. Realmente agradeço muito por você ter me ajudado na entrevista e realmente fico interessante no seu trabalho. Valeu, Vitor. Eu que agradeço. Assim, eu tô até surpresa você fazer aí uma entrevista dessas. É bom a gente saber que tem uma pessoa se desenvolvendo e legal mesmo. Obrigado, viu? Tocava para a PM do Estado de Janeiro e que me levou a ser policial militar. Primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque é um emprego público, emprego estadual, a qual você tem uma estabilidade se você fizer tudo correto como manda a lei. Quais foram as suas experiências mais marcantes? Pô, tem experiências boas, quando você ajuda o pessoal, os velhinhos a atravessar na rua, quando você socorre, quando você ajuda no trabalho de parto, quando você pega alguém ferido e leva para o hospital, e vê a satisfação que foi você que salvou a vida daquela pessoa, ou pelo menos incentivou ou participou para salvar a vida. E qual foi a sua pior experiência? A pior experiência é quando você é julgado pela sociedade por algo que você não fez, apenas porque você é policial. Você é julgado com a interpretação errada de muitas pessoas, que julgam o trabalho do policial de forma errada. Sendo que o policial, ele é a última barreira entre o bem e o mal. Porque o policial é quem faz o serviço todo sujo que precisa na sociedade brasileira. Se você precisar, você der um problema, você foi assaltado, você não vai chamar o médico, você não vai chamar o corpo bombeiro, você vai chamar o policial. Se der uma briga de vizinho, você chama o policial. Se um gato subir na árvore, você chama o policial. O policial que faz tudo. E muitas vezes a sociedade não reconhece isso e não vê que atrás da fala do policial é um pai de família normal. É um homem, é uma mulher, uma criança, que tem filhos, tem sonhos. É isso. Boa tarde, Cio. Muito obrigada por estar participando do vídeo. Se apresente-se, por favor. Boa tarde, meu nome é Fábio, tenho 39 anos, sou tio da Júlia que está filmando aí. E vamos começar aí com as perguntas. Primeira pergunta, qual é a sua profissão? Minha profissão hoje é policial militar. Por que você escolheu essa profissão? Já começa muito a falar que é desde criança, mas é desde, vamos dizer assim, da adolescência. Na época da adolescência eu sempre sonhei em trabalhar fardado e sempre quis ajudar todo mundo, sempre gostei de ajudar. E é uma profissão que eu consigo hoje trabalhar fardado, como eu sempre sonhei em trabalhar, e ainda consigo ajudar ao próximo, ajudar todo mundo. O que é bom e ruim nessa profissão? De bom,
a gente olhando por um lado, assim, no todo, eu vejo a estabilidade, no caso, estabilidade profissional, né? Porque eu sou concursado, fiz uma prova, e hoje em dia sou servidor público. E o ruim que eu vejo nessa profissão é trabalhar muito exposto, a gente fica muito exposto na rua e não tem um devido reconhecimento, né? Você já teve outra profissão? Já trabalhei na Rede Record de televisão, trabalhava lá na parte de iluminação, ajudando na iluminação dos estúdios para fazer as novelas. O que você mais gosta da sua profissão atual? O que eu mais gosto, Uhum. no caso foi até o que eu já falei antes, né? Eu sempre gostei de estar ajudando as pessoas, de estar trabalhando na rua, porque eu não gostei de trabalhar em escritório, apesar de ter muita gente que gosta de ser advogado, professor, que trabalha dentro de alguma instituição, eu gosto de trabalhar mais na rua. Então, pra mim, isso é bom. E qual foi a sua pior experiência nessa profissão? A pior experiência que eu tive nessa profissão foi o ano que eu fui baleado, né? Eu fui baleado, fui alvo aí de marginal, no caso 3 marginais, que me balearam, né? Eu fiquei um tempo aí internado, quase morri, e graças a Deus hoje, milagre, né? Hoje eu consigo fazer o que eu gosto de fazer, e tô aqui vivo, graças a Deus. Você pode falar uma frase motivacional para quem quer exercer essa área? Pra quem quer ingressar nessa área, Uhum. motivacional. No caso, não tem muita coisa assim para falar. Se você sonha em ser alguma coisa na vida, não digo nem só na área da polícia, né? Porque tem várias áreas também para você trabalhar, né? Mas se você tem um sonho de estar trabalhando nessa área, é só estudar. Estudar muito focado no que você quer. Se é realmente isso que você quer, vou falar para você que vale a pena. Tem a prova oficial, que é uma prova com nível que pede, exige mais um pouquinho da intelectualidade, né? É mais puxada a prova também. Os recursos lá dentro são maiores, né? E é uma área que eu falo por mim que eu me realizei, que eu consigo, ao mesmo tempo que eu realizei meu sonho de estar trabalhando fardado, estar ajudando as pessoas, eu consigo estar ajudando realmente, né? Não de boca, mas realmente fazendo. E não é uma frase motivacional, é mais uma conversa, um bate-papo. E dizem que ao limite é o céu, você é do tamanho do teu sonho. Isso aí é real. Se você quiser realmente, você tem que abrir mão também de muitas coisas. Você não pode também ter tudo. Se você quiser realmente isso, você tem que focar, abrir mão de muitas coisas, às vezes de sair com os amigos para poder perder um final de semana, mas você não vai estar perdendo, vai estar ganhando. Você vai estar estudando, para mais na frente, quando você estiver já estabilizado financeiramente, aí você vai ter tempo de sobra para aproveitar o que você achou que tinha perdido. Entendi. Obrigada pela sua participação. Nada, obrigado. Entrevistada, por favor, se apresente. Meu nome é Daniela, trabalho como transista no momento. Por que você escolheu essa profissão? Eu tranço desde os 12 anos de idade, então eu acho que a trança que me escolheu. Trançava dos meus colegas de escola, das professoras, comecei a trabalhar com outras coisas, mas voltei a trabalhar com trança nos últimos 15 anos. Como a pandemia afetou seu trabalho? Na pandemia eu não parei. Mulher é meio maluca, não para de trançar, então não me afetou de forma nenhuma no primeiro ano da pandemia em 2020. Todos continuaram a fazer cabelo, mesmo ficando em casa. Elas diziam que estavam sem sair, mas não queriam ficar sem cabelo feito dentro de casa. Então eu trabalhei normalmente, sem problema nenhum. Qual tipo de experiência ruim você já sofreu? É um trabalho muito cansativo, porque em média uma trança demora muito tempo, então é um desgaste muito grande. Então o ponto negativo é uma questão do desgaste e é bem trabalhoso fazer isso. O desgaste é físico, é emocional, psicológico? Desgaste físico bem grande. Às vezes emocional, porque você não tá muito afim de fazer, torce até pro cliente não vir, mas faz parte quando eu começo a trançar, depois eu gosto. Então não chega assim, isso acho que é mais cansaço físico mesmo, porque isso faz ficar 12, 14 horas de pé, causa um cansaço mesmo, vai dando lesões com o passar do tempo. Após a pandemia, você acha que se estabilizou? Na verdade, eu continuo trabalhando intensamente, como trabalhei desde então, mas acho que a questão é que os preços estão muito altos de todas as coisas, e por causa dessa questão da pandemia, eu não subi o valor do meu trabalho, apesar da minha matéria-prima ter subido. Essa é a questão negativa, que não está sendo legal. Então, tudo está subindo, mas eu continuo com o preço que eu já estava há um tempo atrás. Tem alguma experiência boa? Não, acho que é uma atividade que eu gosto de fazer, então é tranquilo, eu gosto de fazer isso, então acho que é bom trabalhar naquilo que a gente gosta. Por você ter muito contato com pessoas, você já encontrou muitas pessoas diferentes? Com certeza, tá tendo uma média de 100 mulheres por mês. Então é muita história, muita mania, muita gente diferente. E também nem é só mulher, né? Também tá tendo homens, entre outras pessoas. Alguma história engraçada para contar? Não chega a ter nenhuma história específica engraçada, mas assim, quem ouve de longe, quando os clientes começam a falar quando tá fazendo cabelo, tem a sensação de que elas são sempre as mesmas pessoas, mas não é. É uma pessoa diferente, mas eu percebi que as pessoas têm os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas dificuldades, e acabam usando a questão de quem mexe no cabelo para poder fazer um desabafo. Na situação atual, você acha que está feliz? Satisfeito? Com o trabalho, sim. Aí continua sendo um trabalho que eu ainda gosto de fazer, então eu gosto disso. Muito obrigado, é só isso. Olá, meu nome é Ana, eu sou coordenadora pedagógica da rede pública
do ensino fundamental e é um prazer estar falando com vocês de uma profissão tão apaixonante. Então vamos lá. Porque eu escolhi essa profissão, né? Porque eu escolhi a profissão de pedagogo. Porque é um curso essencialmente social. Ele lida com desafios que vão além da sala de aula. E é uma ponte, né? Caminho para se chegar a algum lugar, para se atravessar. Ou é algo que liga. E essa função do pedagogo dentro de uma dentro de uma escola, ela é desafiadora e, ao mesmo tempo, prazerosa. E se eu indicaria alguém dessa profissão, sem dúvida nenhuma, desde que essa pessoa tivesse um olhar diferenciado, né? Ela percebesse que é uma profissão que exige um olhar afetivo, além do que ela consegue ver dentro de sala de aula, não só do aluno, mas do professor, de todo o corpo educacional da instituição que ela está atuando. Há quanto tempo a formação de um pedagogo? São 4 anos, mas é importante que esses 4 anos eles não vão te habilitar a trabalhar como pedagogo em qualquer momento, né? Nós estamos falando de políticas educacionais, que é o que rege realmente o pedagogo, é importante que ele esteja atento a tudo. Então, essa formação do profissional de pedagogia, ela precisa ser continuada, ele precisa estar se atualizando sempre. A outra questão é com a média salarial, né? A gente um piso hoje de um pedagogo está em torno de R$ 3.000, mas existe muita variável com relação a isso, porque você tem pedagogo que só trabalha em segmento, primeiro segmento, segundo segmento, que só trabalha em ensino médio, educação infantil. Então, em média, você tem aí R$ 3.000, que não é o piso da rede pública. A rede pública ela tem um piso diferenciado, mas dentro da rede particular é mais ou menos isso. A outra pergunta é quais são os desafios, né, os pontos positivos e negativos trabalhando nessa área. O ponto positivo é a condição que nós temos de criar possibilidades ou de apresentar possibilidades e sonhos a ser realizado a quem está ao seu lado, né? Aquele aluno que de repente ele não se vê com possibilidade nenhuma e acha na educação esse caminho. Isso é muito positivo. E o ponto negativo, a gente está falando de, infelizmente, de um país onde tem a educação não como prioridade, mas sim como algo que é moeda de troca. Então, o ponto negativo são as políticas educacionais. Se eu me arrependo de ter escolhido trabalhar na área da pedagogia, em nenhum momento me arrependi. Mesmo colocando para vocês que é desafiador, todas as profissões são. O importante é que você se encontre nela. Eu já trabalho dentro da área de educação há algum tempo, e foi exatamente onde eu me encontrei profissionalmente e não mudaria, não teria uma outra profissão, não escolheria uma outra profissão, pelo menos agora. Eu não me vejo, no momento, sendo direcionada para uma outra profissão fora da área de educação. Okay? Espero ter ajudado vocês e qualquer outra coisa que precisarem, estou aqui. Um beijinho. Oi, gente, tô aqui com meu pai hoje e eu vim fazer algumas perguntas sobre a carreira dele, sobre a profissão. E é isso, vamos lá. Por que você escolheu a educação física como sua profissão e quais foram os desafios enfrentados na faculdade? Olá, gente, tudo bem? Então, me chamo Felipe Vieira, tenho 42 anos e já estou há mais de 20 anos nessa profissão. Eu escolhi, na verdade, educação física porque na época eu fazia lutas e achei mais interessante seguir, né, uma formação já dentro daquilo que eu já praticava, né, que era nessa área mesmo de treinamento, entendeu? Quais foram os maiores desafios encontrados ao longo da sua profissão? Os maiores desafios, no início, assim, eu era muito novo, né, então tinha que conciliar a faculdade com o trabalho, e isso foi um grande desafio, né. Eu acredito que para eu me formar eu tive que abrir mão de muita coisa. Então, assim, para você se formar, né, você não tendo condições de alguém bancar uma faculdade para você, minha faculdade foi uma faculdade particular, então, assim, é um grande desafio você ter que dividir, né, na hora de trabalho com suas horas de estudo e mais a faculdade em si. Então, esse foi um grande desafio. Na sua profissão tem vários segmentos. Por que você escolheu trabalhar com o que você trabalha hoje? Então, na educação física, eu tive a formação plena, né, que é aquela que permite você trabalhar tanto nas escolas como nas academias, clubes, né, como preparador físico. E eu escolhi justamente a parte de preparação física, né, dentro mesmo de academias e clubes, porque tinha mais a ver com aquilo que eu já praticava, entendeu? Então, eu acho que foi por isso. O que você faria de diferente? Eu acho que eu faria diferente, de repente, investir mais em autoconhecimento, que foi aonde eu vi que deu um grande diferencial na minha carreira, deu assim praticamente um boom na minha carreira, foi quando eu comecei a entender como funciona, né, a mente e como você consegue se relacionar melhor com outras pessoas. Acho que foi dessa forma aí que eu vi que deu uma guinada na minha carreira. Muito legal, muito interessante. Você trocaria a sua profissão hoje em dia?
Bem possível que não, mas como eu gosto de desafios... Bem possível que não, mas como eu gosto de desafios, não sei. Mas eu acredito que eu hoje não faço somente o trabalho por fazer, né? Eu apenas não vou pro meu trabalho. Eu acredito que faz mais parte da minha missão, entendeu? A parte de trabalho não é só uma profissão pra mim. Faz parte da minha missão de vida mesmo, meu estilo de vida, entendeu? Então, acredito que se fosse pra fazer algo diferente, seria dentro da educação física mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Valeu! Meu nome é Carlos, sou aluno do 9º ano e estou aqui com o meu entrevistado. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para o meu entrevistado. Se apresenta aí, entrevistado. Meu nome é Anderson Fiuza, sou pai do Carlos. Sua idade? 43 anos. Em quais áreas você é formado? Sou formado em Educação Física pela FRJ, em Letras pela Estácio de Sá e em Técnico de Enfermagem pelo CT Rio. O que o motivou a cursá-los? Educação Física eu cursei por influência da família, que eu tinha vários primos que tinham a mesma profissão e eu sempre quis ensinar a Educação Física diferente do que acontecia nas escolas. Letras foi por sempre gostar de ler muito e querer atuar dentro de sala de aula. E Técnico de Enfermagem foi para poder cuidar da minha mãe. Você trabalha para que empresa no momento? Eu trabalho para 3 escolas, um abrigo, uma creche, um condomínio, são 7 empregos. Qual o maior benefício da sua área, em sua opinião? A melhor coisa de dar aula é tocar e conhecer pessoas, influenciar positivamente os alunos e ajudar na educação. Você se arrepende de ter cursado tal áreas? Não, nenhuma das 3. Por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço e não me arrependo. Foi isso. Tchau. Qual a sua profissão? Meu nome é Daniele Sena, minha profissão é decoradora de ambientes. Atualmente eu estou fazendo uma faculdade de design de interiores. O que fez você escolher essa profissão? Eu comecei a trabalhar nessa área com 19 anos e, como eu sempre trabalhei com o público, eu me identifiquei, né, com a parte do design de interiores, decorando nos ambientes, e aí eu me identifiquei e fui ficando. Você está realizada nessa profissão? Assim, o design de interiores em si, né, ele vai evoluindo com a tecnologia. Hoje em dia está bem interessante, né, a gente vê o mercado de trabalho com umas propostas novas e a gente está sempre aprendendo. Então, assim, eu me vejo realizada de acordo com esse ritmo de aprendizado constante, né. O futuro sempre tem novas expectativas através da tecnologia, que tem facilitado muito o design, né. Hoje em dia a gente pode decorar um ambiente e tem projetos que você pode aplicar, como que vai ficar aquela cor na parede, você vê tudo isso previamente. Então, assim, a tecnologia está avançando e está cooperando, né, para que facilite o nosso trabalho como designer. Qual a maior dificuldade nessa profissão? Assim, a dificuldade, eu acho que depende de cada projeto que a gente faz, né. Sempre é um desafio, eu não vou dizer que assim, qual é a maior dificuldade. Eu acho que a dificuldade pode sempre existir devido à demanda de um desafio novo, né, mas a gente sempre dedicando e buscando soluções, no final das contas, tudo certo. O que você diria para quem está começando nessa área? Eu diria não desista, né? Porque é uma área, assim, que demanda de você se dedicar muito, né? Você ter o seu tempo, tudo isso você tem que saber cronometrar direitinho, né? Porque determinadas, às vezes, obras ou projetos que você pega, que você tem que se dedicar bastante, né? E então, no caso, quem está começando, tá? E mete as caras mesmo, vai em frente e pensa sempre no futuro, e a gente está avançando nessa área, é uma área promissora, né? Decoração de ambiente, design em si, tem crescido muito nesse tempo. Então, assim, não desista, não na primeira dificuldade, né? Não abra mão do seu sonho e siga avançando. Obrigada pela sua participação. Não. Olá, eu sou o Gianni Marinho, tenho 38 anos e vamos começar a entrevista. Qual é a minha profissão? Eu sou músico. Essa é a profissão que você sempre quis? Eu demorei para descobrir isso, mas quando eu percebi que isso estava bem entranhado na minha vida, eu percebi que era o que eu realmente queria fazer e seguir. Começou a seguir essa carreira com quantos anos? Eu comecei com uns 15 anos já a dar aula. Eu sou músico, professor, trabalho também com produção musical e comecei a dar aula a partir dos 15 anos de idade. Logo quando eu comecei os primeiros passos da música, eu já comecei a ensinar algumas pessoas. Por que você escolheu essa profissão? Eu escolhi essa profissão porque eu me identifiquei. Eu sei que eu tenho uma alma de artista e não conseguiria fazer uma outra coisa a não ser desenvolver dentro dessa profissão. Quais os pontos negativos e positivos dessa profissão? Os pontos negativos, eu vou começar pelos pontos positivos. O ponto positivo é você poder fazer arte e fazer aquilo que você ama. O ponto negativo é que para viver de arte no Brasil é muito difícil e a gente não consegue ser tão bem sucedido trabalhando através da arte. Então esse talvez seria um dos pontos mais negativos no momento dentro da arte, da música em si. Se arrepende de ter escolhido essa profissão? Não me arrependo, às vezes bate aquela preocupação por não ter uma renda melhor dentro da arte, mas eu não me arrependo de ter escolhido aquilo que eu amo fazer. O que você indica para as pessoas que querem seguir essa profissão?
eu indico que você, não só essa profissão, mas qualquer outra profissão, eu indico que você faça aquilo que você ame fazer, aquilo que você é vocacionado para fazer, e aquilo que você vai ter o prazer de fazer todos os dias. Então essa é a minha mensagem. Acredito que cada um tem que fazer, desenvolver aquilo que sente no seu coração, sente pulsar, seja ensinar, seja trabalhar com música, seja ser um bombeiro, mas que faça aquilo que você ame fazer, e aquilo que você sente que é o seu chamado dentro do seu trabalho. É isso. Boa noite, Guilherme. Como é que você vai? Beleza, Enzo? Boa noite. Como eu tinha falado previamente com você, né, a gente vai fazer uma entrevista aqui bem breve sobre sua vida profissional, um pouquinho só sobre você. Aham. E eu queria começar com a pergunta, qual o seu nome, falar o seu nome aí para as pessoas, sua idade. Então tá, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Guilherme Fernandes. Então, eu tenho 25 anos de idade, cara. Velho, sacanagem, brincadeira. Vamos lá. Como a questão dessa entrevista é profissional, qual é a área que você é formado? Se você tem mais de uma. Então, eu sou formado em duas áreas, tanto no segurança do trabalho como em segurança da informação. Ah, sim. Então, uma parte tecnológica e uma mais física, né, entre aspas, Isso aí. então, de humana. O que motivou você a cursar essas duas áreas? Primeiro, a segurança do trabalho e a segurança da informática. Então, a segurança do trabalho é porque eu gosto de zelar muito pela saúde. Eu gosto de proteger a integridade da pessoa. E encaixando um pouco sobre a segurança da informação, eu gosto de manter tudo seguro. Qualquer ambiente, eu gosto de manter seguro. Ah, entendo. Abordando, antes da próxima pergunta, eu queria saber se algumas dessas áreas você fez por impulso ou se você fez por querer mesmo. Conforme dito, eu faço por amor. Eu gosto de zelar pela vida das pessoas, sabe? E Ah, tanto sim. na segurança do trabalho é a vida da pessoa, vida real, né? A física. E tanto na segurança da informação, a gente cuida muito da parte mental, basicamente, da pessoa, né? Da Porque, um exemplo. privacidade, né? Oi? Da privacidade, né, Isso, inclusive. isso. Zela muito pela parte mental da pessoa. O porquê? Um exemplo, se alguém é hackeado, a pessoa vai ficar triste, totalmente triste. Tem pessoas que chegam até a se matar, entendeu? E eu gosto muito de zelar pela saúde da pessoa, tanto na parte física da segurança do trabalho, quanto na área de segurança virtual. Muito bom. No momento, você trabalha para alguma empresa em específico? Como é que está Não, sendo eu isso? trabalho para minha própria empresa, que é chamada Git Innovation. Ok, ok. Essas duas áreas, né? Você já falou que você gosta muito, que você faz por amor, mas nessas duas, qual que você acha que é o maior benefício? Além do seu benefício próprio, né? De amar o que você faz, qual você acha que é o maior benefício? Os maiores? Então, a segurança da informação eu faço desde os meus 14 anos de idade. E eu faço isso porque eu gosto muito. Parte de computador eu sempre gostei. E conforme o tempo, eu vim adquirindo experiência ao longo da vida e isso se tornou parte de mim, entendeu? A segurança virtual, né? Segurança da informação. Tanto que eu tenho reconhecimentos no exterior, quanto na Microsoft, que eu encontrei uma vulnerabilidade lá. Se você entrar no site lá, você vai ver no Hall da Fama lá meu nome, que vai estar lá escrito como pesquisador, né? Que eu ganhei esse reconhecimento como pesquisador, que eu achei uma vulnerabilidade, uma falha que poderia vazar informações das pessoas. E eu consegui entrar nessa falha e mandei para eles. E eles foram, consertaram, ganhei reconhecimento, ganhei diversas coisas. Ah, muito bom. Você se arrepende de ter feito alguma coisa? Você se arrepende de ter feito algo na segurança do trabalho ou na informática? Se arrepende de ter feito alguma coisa nessas áreas ou de ter feito essas áreas? Então, eu não me arrependo de ter feito segurança do trabalho, porque eu adquiri bastante experiência nesse campo, né, de trabalho, quanto as minhas experiências, né, ao longo do tempo foi em construção civil, foi na Vale também, e ao longo do tempo eu adquiri muita experiência.
Já na segurança do trabalho, segurança virtual, eu não me arrependo também, porque, conforme eu falei, eu adquiri muita experiência desde meus 14 anos fazendo essas coisas, e eu adquiri essas coisas, e eu gosto muito do que eu faço, cara. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz ao longo da minha vida. Muito bom. É bom, né, às vezes, ter esse conforto para si mesmo. Você planeja se formar em mais alguma coisa? Expandir o seu conhecimento? Então, cara, eu vivo estudando o tempo inteiro estudando, e se for para fazer alguma coisa, vai ser de tecnologia, porque, como eu falei no início, é uma parte de mim, a tecnologia. E eu já venho estudando, eu venho adquirindo conhecimentos cada vez mais. E eu gosto muito de estudar e aprender cada vez mais, sem parar. Aprimorando o que já sabe, sim. Para poder encerrar, então, eu queria que você falasse algum conselho, alguma frase motivacional, por exemplo, sobre para ajudar as pessoas, né? A questão para poder entrar na área da tecnologia ou em alguma área profissional, por exemplo. Então, uma frase que eu carrego para mim mesmo, que eu construí na própria cabeça, foi: eu não quero fama, eu quero conhecimento. E o que que isso leva? A gente adquirir conhecimentos faz com que a gente galgue cada vez mais na vida. Agora, ter fama, a fama é passageira. Hoje você pode ter fama, amanhã também você não pode ter. Às vezes você pode ter muita fama e não aguentar e se matar. Então, o conhecimento, o saber, é a melhor coisa da vida. Além do saber, né? Fazer aquilo que você gosta, né? Exato, isso. Faça o que você quiser, mas faça por amor e não procure fama. A fama vem com o tempo ou que nem venha, mas o conhecimento é a melhor coisa que existe. Pô, muito bom, né? Frase motivacional mesmo. Obrigado, viu? Agradeço aí a sua presença nessa entrevista. Eu que agradeço.